Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, clamo pela tua ajuda, clamo pelo teu socorro, suplico a Deus pela tua misericórdia, pois uma vez mais eu estou diante de um povo carente e necessitado, não do que o mundo tem a oferecer, mas carente e necessitado, Deus, esse povo está da palavra do Senhor, porque a tua palavra é preciosa, a tua palavra é rica, a tua palavra, amado Deus, alimenta, sustenta, como também corrige e exorta em amor. Por isso eu peço a tua ajuda, Deus, tenha misericórdia, tenha compaixão de mim. Tu me sondas e me conheces as minhas limitações, e bem sabes, ó Deus, que de mim mesmo eu não tenho a mínima capacidade, a mínima sabedoria humana para proclamar a tua palavra, mas o teu Espírito Santo me ajuda. Ajuda-me, Espírito Santo, e conduza-me na ministração desta palavra, para que a tua igreja seja alimentada, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Apocalipse capítulo 12. Versículo 7 em diante. Apocalipse capítulo 12, do versículo 7 em diante. Assim diz a palavra de Deus: Então houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos como o seu Satanás. Levou uma surra. E não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado à terra, e com ele os seus anjos. Amém? Meus irmãos, há uns 8 anos atrás, eu fiz um demônio que estava escondido, saí do esconderijo dele, pedindo para quem estava me auxiliando naquela libertação, ler esses versículos. Pense nos versículos que Satanás detesta. Quem vai gostar de ler um texto que fala da sua própria derrota? Ninguém. Satanás detesta esses versículos. E certa vez eu fui chamado em uma casa, um rapaz, um jovem, adolescente, passando por muitas aflições, muita dor, muito sofrimento, Satanás cercando aquele jovem de tudo quanto é maneira. E eu cheguei naquela casa, o pai e o avô, com os peitos e a barriga e as costas toda arranhada de faca, porque possesso aquele menino foi, partiu da cima do pai e do avô com a faca de serra e conseguiu arranhar o corpo do pai e do avô. E quando eu cheguei naquela casa, estava a irmã, estava a tia, as primas, estava o avô, estava a avó, estava o pai. E o pai me disse, assim que eu cheguei, Nido, o diabo se levantou com grande fúria aqui nessa noite, Nido, mas graças a Deus agora está bem. Mas quando eu olhei para aquele rapaz, eu vi o demônio. Quando eu olhei para aquele rapaz que estava sentado na cadeira da cozinha, comendo ali um lanche, eu vi que tinha um demônio. E eu fui até ele, perguntei como é que ele estava, ele olhou para mim e disse, Nido, eu estou bem, Nido, mas o diabo quase me destruiu, Nido. Horas antes, aquele rapaz havia amarrado uma corda na viga, e quando ele estava colocando a corda no pescoço para pular da mesa da cozinha e cometer suicídio, o pai chegou na hora e conseguiu segurá-lo e tirá-lo ali daquela forca, mas o demônio se apossou dele de forma terrível. Mas eu vi o demônio. Parecia que havia passado, mas o demônio estava ali. Conversei com o pai, conversei com o avô, conversei com a tia, chamei esse rapaz para dentro do quarto e permiti que entrasse no quarto somente pessoas crentes, pessoas de oração. E eu fiquei olhando para aquele rapaz, ele olhando para mim de forma lúcida, não parecia que estava possesso. E eu pedi para um rapaz chamado Júnior, Júnior, abre Apocalipse capítulo 12, do versículo 7 em diante, leia em voz alta. E ele começou a ler em voz alta. E eu peguei minhas duas mãos, segurei a cabeça daquele rapaz, me aproximei ao máximo assim dos olhos dele e comecei a falar: Satanás, ouça o que a palavra de Deus diz a teu respeito.
aquele jovem deu um grito muito forte, com uma voz assim cavernosa, jogou o corpo para trás e gritando o demônio dizia: essa alma já é minha, essa alma já é minha, essa alma já é minha. A luta, a batalha durou uns 10 minutos, mas aquele demônio foi expulso. Satanás detesta esses versículos. Na verdade, Satanás detesta, meus irmãos, toda a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus. Por isso a importância de você ler a Bíblia em voz alta. Eu sempre aconselho as pessoas a não lerem a Bíblia somente no pensamento. Pode ser feito dessa forma? Pode. Mas leia em voz alta, meus irmãos. Quando Deus criou a terra e os céus com a sua palavra, Ele não pensou. Não está escrito, e Deus pensou, haja luz. Está escrito que Deus disse. A palavra tem que ser proclamada. Toda a palavra de Deus é uma afronta ao diabo. Toda a palavra de Deus é derrota aos demônios. A palavra de Deus deve ser proclamada, lida em voz alta. Mas nesse texto que eu li, perceba que a Bíblia diz que Satanás foi expulso do céu, e ele não foi expulso sozinho, ele foi acompanhado pelos seus anjos, que é claro, se transformaram em demônios. Satanás era Lúcifer, anjo de luz, e naquela derrota ele perdeu toda a sua essência espiritual. Ele perdeu ali toda a sua grandeza celestial e se converteu em Satanás, em trevas. Hoje ele se disfarça. Hoje ele se disfarça de anjo de luz, mas ele não é mais Lúcifer. Mas Satanás, meus irmãos, não foi expulso sozinho. Anjos, milhares e milhares e milhares, na verdade eu creio milhões de anjos acompanharam Satanás naquela rebelião, e eles foram atirados à terra. É uma realidade espiritual que eu vou falar para vocês. Pelas ruas de Guaratinga, pelas matas desse Brasil, por todo o globo terrestre, demônios estão perambulando. Foi a resposta que Satanás deu a Deus. Quando Deus perguntou para Satanás, quando Deus questionou Satanás por onde ele estava, e ele disse de andar e de perambular pela terra. A Bíblia diz que Satanás anda ao derredor. Satanás não é onisciente, Satanás não é onipresente, Satanás não é onipotente, Satanás não tem os atributos de Deus. Quando a Bíblia fala que Satanás anda ao nosso derredor, é a respeito dos demônios, porque Satanás não consegue andar ao redor de cada um de nós, ele não é onipresente, mas os demônios, os emissários de Satanás, ele fica ao nosso derredor, procurando uma forma de se aproximar e de nos tragar. E uma vida rebelde ao Senhor, uma vida em desobediência a Deus, uma vida na prática do pecado, costumaz, faz com que os demônios se aproximem e consigam nos tragar. Porém, uma vida de constante arrependimento, uma vida suplicando pela misericórdia e clamando pelo sangue de Jesus Cristo, mantém Satanás e seus demônios naquele limite, ao nosso derredor, mas nunca colado em nós, nunca próximo o suficiente, meus irmãos, para cravar as suas mãos podres no nosso coração. Mas a Bíblia narra a história de um homem que infelizmente vacilou. A Bíblia nos relata a história de um homem que infelizmente deu brecha, e os demônios se aproximaram daquele homem. E quando eu falo demônios, não foram 2, não foram 3. A Bíblia fala que era uma legião. Uma legião, meus irmãos, era associado, era uma simbologia a um grupo de soldados romanos, um destacamento de soldados romanos chamado legião. Era um grupo de soldados que tinha no mínimo 4.000 soldados a 6.000 soldados. Então esse homem que aqui nós iremos conhecer a história, ou lembrar a história, ou reler a história, muitos conhecem. Esse homem aqui estava possesso por no mínimo 4.000 demônios. Era um inferno ambulante a vida daquele homem. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, do versículo 26 em diante, nós iremos revisitar. É um texto muito conhecido, nós iremos revisitar e certamente receber revelações poderosas de Deus nesse texto.
Lucas capítulo 8, do versículo 26 em diante, assim diz a palavra de Deus. Então rumaram para a terra dos Gerazenos, que fica de frente para a Galileia. Logo que Jesus desembarcou, veio da cidade ao seu encontro um homem possuído de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos túmulos. Quando ele viu Jesus, prostrou-se diante dele, dizendo com forte voz: O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-lhe que não me atormente. Porque Jesus havia ordenado ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se havia apoderado dele. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e correntes, despedaçava tudo, e era impelido pelo demônio para o deserto. Jesus perguntou ao demônio: Qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião. Ou seja, no mínimo 4.000 demônios estavam ali impregnados na alma daquele homem. Isso porque muitos demônios tinham entrado nele. Estes pediram a Jesus que não os mandasse para o abismo. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali no monte. E os demônios pediram a Jesus que os deixasse entrar naqueles porcos. E Jesus permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago e se afogou. Vendo o que tinha acontecido, os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, encontraram um homem de quem havia saído os demônios, vestido em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, esse texto não se aprofunda no passado desse homem. Esse texto não se aprofunda a respeito da família desse homem. Mas com a liberdade que o Espírito Santo me dá, meus irmãos, eu imagino que esse homem, um dia foi um homem comum. Um dia esse homem foi uma criança. Um dia esse homem foi um adolescente. Um dia esse homem foi um jovem. Ali na sua juventude, os judeus naquele tempo se casavam muito cedo. As meninas com 12 anos, os meninos um pouco mais velhos que isso, mas muito cedo. Então eu acredito que ali na juventude esse jovem se casou, constituiu família. Talvez ali no primeiro ano de casamento a esposa engravidou, festa, maravilha, glória a Deus. 9 meses depois, o nascimento, um menino, um filho homem. Que coisa mais linda, estava tudo dando certo para a vida daquele homem. Vamos imaginar que ele era carpinteiro. Era a profissão recorrente. Se não fosse carpinteiro, seria pescador, que era outra profissão recorrente. Mas vamos acreditar que ele fosse carpinteiro. Não faltava trabalho. Era o melhor carpinteiro da cidade. Lembrei de você, né? O melhor tatuador da cidade. Mas Deus restaurou a tua história. Deus mudou a tua história. Mas aquele homem talvez era o melhor carpinteiro da cidade. Estava tudo dando certo. A esposa feliz, o filhinho crescendo, aprendendo a andar com andandeira. Antigamente tinha aquelas andadeiras de madeira. Quem já viu? Os carpinteiros faziam aquelas andadeiras de madeira para as crianças aprenderem a andar. O filhinho ia aprendendo, ele fazia carrinho para o filhinho dele. Mas ele também fazia mesa, fazia cadeira. Ele também construía casa, porque acredita-se que os carpinteiros ali na antiguidade, no tempo de Jesus, eram também construtores de casa, muito requisitado. Mas de repente um dia eu imagino eu que esse rapaz teve uma decepção, teve uma frustração, talvez ali no seu trabalho, talvez não foi na família estava tudo bem, mas de repente ali no seu ofício como carpinteiro, um cliente com muita ignorância, um cliente com muito desaforo, foi naquela carpintaria e atirou uma mesa. Eu não gostei do seu trabalho. Seu trabalho é péssimo, seu trabalho é porcaria, me devolva o dinheiro. E aquilo deve ter machucado.
Aquilo deve ter entristecido. E pensa uma coisa que acontece. Eu já trabalhei, meus irmãos, como atendente ao público, já trabalhei em banco, em caixa de banco, já trabalhei externamente. Eu já lidei com gente em todos os trabalhos que eu passei. Eu já ouvi cada coisa, meus irmãos. E se você não tiver paz no coração, você volta para casa magoado, chateado, arruinado. Lidar com gente não é fácil. Principalmente quando aparece um ou outro arrogante. Mas graças a Deus, eu sempre tive graça de Deus para suportar e para não levar para casa nenhuma mágoa, nenhuma afronta. Ouvi muitas afrontas, mas essas afrontas nunca se tornaram feridas no meu coração. Mas nesse rapaz talvez tenha se tornado uma ferida. E ele voltou para casa chateado, com a cara triste, sabendo que um cliente satisfeito contamina a mente de 10 clientes. Quando eu trabalhei na empresa Montijo, ali no treinamento, o pessoal que estava dando treinamento para a gente nos deu essa informação. Um cliente satisfeito vai falar bem da sua loja ou do seu trabalho somente para uma ou duas pessoas. Uma pessoa quando está satisfeita com o trabalho de alguém. Mas uma pessoa que está insatisfeita com o seu trabalho, com o seu produto, vai espalhar para a cidade inteira de tomar o profissional. Por quê? Porque o ser humano é tendencioso a só falar o ruim. O ser humano é tendencioso a só espalhar coisa ruim. Coisa boa, o ser humano geralmente é retraído. Mas para falar mal, para esculhambar, para denegrir, é igual pobre, ó. E ele sabia disso. Ele sabia que o trabalho dele seria colocado em xeque. Mas ele nunca entrou em casa triste, não. Toda vez que ele chegava em casa, no final do dia, o filhinho dele já via, e o filhinho dele corria na direção dele, ele pegava o filhinho no colo, jogava para cima, e ele entrava dentro de casa, segurando aquela criança no colo. A esposa via o seu encontro, ele beijava a testa da esposa, tomava um banho, sentava na mesa, aquele jantar maravilhoso. Ele nunca havia entrado dentro da casa dele amargurado, com a cara emburrada. Ele nunca levou para dentro da casa dele chateação. Então aquele homem teve uma ideia. Perto de casa tem um boteco, perto de casa tem um bar, já sei. Eu vou entrar lá dentro. E se fosse no nosso tempo, vamos supor que fosse no nosso tempo, eu vou entrar lá naquele bar e vou tomar uma dose de cachaça para me aliviar. E foi o que ele fez. Ele entrou naquele boteco, pediu uma dose de cachaça, engolou para dentro, respirou fundo, colocou um sorriso no rosto, pediu um troco de bala para tirar o bafo de cachaça e foi para casa. Ali, meus irmãos, naquela primeira dose, ele abriu uma brecha para Satanás. Ali, naquela primeira dose, aquele homem, sem perceber, ele mostrou para Satanás o que fazer para destruir a vida dele. Satanás, que estava ali de olho, teve a seguinte revelação: opa, então quando ele fica chateado no trabalho, ele vai tomar uma dose de cachaça, é? Então toda vez que ele for afrontado, toda vez que ele for magoado, toda vez que ele for injustiçado, ele vai tomar uma dose de pinga? Já sei, é isso que eu vou fazer todo dia. E dia após dia, imagino eu, Satanás começou a atiçar a mente de pessoas ímpias. Eu já disse aqui, cultos atrás, pessoas ímpias existem, pessoas más existem, sabemos disso. E Satanás sempre precisa de pessoas más para manifestar os planos dele, para afligir, para afrontar pessoas. E aquele homem no seu serviço começou a ser afrontado. Aquele homem começou a ser escarnecido. Aquele homem começou a ser julgado. E dia após dia ele começou a se afundar mais. Para não entrar em casa chateado, para não entrar em casa com o semblante fechado, ele antes de chegar em casa, ele entrava naquele boteco e tomava uma dose de cachaça. O problema, meus irmãos, é que um abismo sempre leva a outro abismo. Começou com uma dose de cachaça todo dia tardezinha. Foi aumentando para um copo. E o pior, imagino eu que houve momentos em que ele saía do trabalho e ia para casa sem nenhuma mágoa, sem nenhuma chateação no coração. Tudo deu certo naquele dia de trabalho, glória a Deus, aleluia.
Mas no pensamento dele, muito tá frio. Vou tomar um dose de cachaça aqui para dar o calor. Ah, meus irmãos, cansei de ver isso. Eu cresci em um pequeno comércio, meu pai tinha um pequeno comércio, meu pai vendia catuaba, gengibre, conhaque, cachaça, temperada com tudo quanto é tempero. O que eu mais ouvia no meio-dia era o seguinte: aparecia um homem lá e falava: coloca uma dose de pinga para abrir o apetite. Fala desculpa. A criatura já estava com fome porque é hora do almoço. Mas o vício lançava um engano ali, para abrir o apetite. No final da tardezinha, beirando a noite, meu pai se chama Domingos. Seu Domingos, logo uma dose aí de Doutor Ibira. Tem uma cachaça que é temperada com casca de Doutor Ibira. O camarada tomava, chegava a arrepiar assim o pelo dos braços. Agora eu vou tomar um banho. E esse rapaz começou a cair nesse engano também. Quando não estava chateado, enchia a carne de cachaça, ou para esquentar o sangue para tomar banho, ou para abrir o apetite. Mas um dia ele teve uma ideia ainda pior. Rapaz, eu vou comprar um corote. Vou comprar um corotezinho. Ô, seu fulano, quanto custa aquele corote ali? Me dá aí. Colocou dentro da bolsa, levou para casa. Não mostrou para a mulher não. Misericórdia se minha mulher saber. Deus me livre da minha mulher saber. E um abismo foi levando a outro abismo, foi levando a outro abismo. E o que começou com uma dose de cachaça para tirar a chateação do coração se tornou em alcoolismo. E acredite, meus irmãos, não existe uma única pessoa alcoólatra que não seja acompanhada por demônios. Não existe. Todo alcoólatra é acompanhado por demônios. Todos. E aquele homem começou a ser cercado por demônios. Aquele homem começou a ser rodeado por demônios. É importante eu ressaltar isso aqui. Eu gravo as minhas pregações, vai ser postado no YouTube, no Facebook. Alcoólatras que estão me ouvindo, não se ofenda. O pastor Nildo está dizendo que eu sou endemoniado. Não se ofenda, por favor. Eu sei do que eu estou falando. Eu estou falando de uma realidade espiritual. Uma pessoa alcoólatra, meus irmãos, nunca destrói a própria vida, destrói tudo ao seu redor. A família vai embora. Casamento é destruído, filhos crescem oprimidos, envergonhados. É triste, é sofrimento. Então não se ofendam, eu sei do que eu estou falando, mas Deus cura, Deus liberta. Deus cura a enfermidade do alcoolismo, Deus liberta os demônios que se aproveitam desse vício miserável. E esse jovem se tornou um alcoólatra. E dose após dose, corote após corote, litro após litro, os demônios foram se acumulando. A ponto de que aconteceu com ele o que acontece com muitos. Aqui em Guaratinga, graças a Deus, tem poucos. Mas em cidades maiores, meus irmãos, Eunápolis, multidões e multidões de homens e mulheres perambulam pelas ruas de Eunápolis, cambaleando, embriagados, com a garrafinha de meio litro de cachaça na mão. Hoje pela manhã eu falei para o irmão Sivaldo e a irmã Dayana, eu fui na casa deles hoje pela manhã, e eu conheci uma dessas pessoas que eu tentei ajudar, meus irmãos, mas infelizmente ele tinha um impedimento que o mantinha na rua. Ele não podia sair da rua. Era algo, infelizmente, que o impedia. Só que aquele homem chegou em um nível de alcoolismo tão terrível, tão destrutivo, que a cachaça, que o conhaque não mais era o suficiente para o organismo dele, para a mente dele. E ele sempre ficava caído ali no início da Avenida Porto Seguro, deitado ali na antiga Piana. Hoje mudou de nome, é uma loja com outro nome, mas continua sendo uma loja de material para construção. E ele tinha um calor muito grande assim na nuca. Era estranho, não sei se era um tumor, era crescendo, sabe, no pescoço dele, na nuca dele, algo assim muito grande. E sabe o que aquele homem fazia para satisfazer o seu vício? Ele atravessava a rua em frente à Piana, a antiga Piana, tem um posto de gasolina, tem até hoje esse posto de gasolina em Nápoles, no início da Avenida Porto Seguro. Ele atravessava a rua com seu litrinho de refrigerante de 1 litro e pedia, comprava na verdade, 1 litro de álcool para cada.
Atravessava a rua, pegava aquele litro de álcool e colocava em uma garrafa de 2 litros, 1 litro de álcool dentro de uma garrafa de 2 litros, completava com 1 litro de água e colocava açúcar dentro, sacudia e bebia. Porque a cachaça e o álcool e nas outras bebidas não estavam mais satisfazendo. Fiz de tudo para ajudar aquele homem, mas como eu disse, havia algo na vida dele que o impedia de sair das ruas. As ruas eram o esconderijo dele. Infelizmente, não passou muito tempo, ele foi encontrado morto ali onde ele bebia, ali onde ele estava cercado por centenas, talvez milhares de demônios como esse rapaz aqui. E a vida desse homem, meus irmãos, entrou nessa desgraça. E esse homem começou a ficar violento. Um dia a esposa, varrendo a casa, descobriu um corote vazio debaixo da cama. Ela pegou aquele corote, colocou em cima da mesa, esperou ele chegar e pediu ele satisfação. Meu amor, o que é isso aqui? Você está bebendo, você está trazendo bebida para dentro da nossa casa, o que está acontecendo? O seu pai não bebe, a sua mãe não bebe, os seus irmãos não bebem, o meu pai e a minha mãe também não bebem. Nossas famílias são respeitadas, olha o que você está fazendo, você está desgastando com a sua vida. Ali ele já fez uma cara feia. Ali ele já ficou revoltado. Você vai querer mandar na minha vida, mulher? Se coloque no teu lugar, eu sou o homem da casa, me respeite. Ali ele já levantou a voz. Então Satanás descobriu, quando a mulher dele descobre que ele está bebendo, ele fica violento com ela, ele fica grosso, ele fica rude. E Satanás começou a lançar mais cercas. Um abismo levando a outro abismo. E de repente aquele homem estava incontrolável. Arredio e grosso com a esposa, talvez até agredindo fisicamente a esposa. O filhinho pequeno, talvez 2, 3 anos, tinha medo dele. E aquele homem chegava em casa embriagado. Aquele homem trabalhava se embriagando. E os clientes começaram a sumir. Quem vai confiar em um carpinteiro que enche a casa o dia inteiro? Quem vai confiar em um profissional que se embriaga, que não tem um minuto são? E o dinheiro começou a faltar, o alimento começou a faltar. A esposa teve que pedir ajuda aos pais. Pai, mãe, me ajuda, estamos passando por dificuldade. E um abismo levando a outro abismo. E com o tempo aquele homem começou a não dormir em casa. Com o tempo aquele homem saía de casa e não voltava para dormir. Ficava 2, 3 dias fora. De repente aquele homem começou a ser o valentão da cidade. Quem tem bebê e quando bebe, vira cangaceiro. Faz aquele que vou bater todo mundo. Risca a faca assim no chão, ó. Tem uns bebês enjoados, misericórdia. Quer cantar de galo, não aguenta um piteleque. Mas quando bebe, é ignorante, é bruto. Aí depois você chora me engano, pedindo perdão, não reconhecendo os próprios erros. E começou a apanhar, começou a levar porrada, começou a ser cuspido, começou a ser humilhado, começou a fazer as necessidades fisiológicas na própria roupa. Cocô, urina, todo bêbado passa por isso. Começou a vomitar no seu próprio corpo. Eu já passei por isso, eu já vomitei no próprio corpo. Começou a ser a vergonha dos pais, a vergonha da família, a vergonha da esposa, a vergonha do filho. E chegou o momento, meus irmãos, que o que começou com uma dose de pinga, 2 dedinhos, se tornou uma escravidão espiritual terrível. Que aquele homem não tinha mais casa, aquele homem não tinha mais família, aquele homem não tinha mais sobriedade. No mínimo 4.000 demônios se apossaram. Mas a primeira dose foi ele que experimentou. Não foi Satanás que encheu o copo, foi ele que experimentou. Quem abre a porta para o diabo é o ser humano. Ah, pastor, é macumba, é magia negra, é feitiçaria, é nome na boca do sapo, é gente batendo tambor no cemitério contra mim. Não. Quem abre a porta para o diabo é o próprio ser humano. Se você não abrir porta para o capeta, não adianta feitiçaria, não adianta magia negra. Se você não abrir porta para Satanás, que se levante
Milhares de bruxos e bruxas contra a sua vida não surtirá feito, porque a porta vai estar fechada. A sua vida está guardada nos esconderijos do Altíssimo. Mas se você sair dos esconderijos do Altíssimo, se você se afastar da presença de Deus, você escancara uma porteira inteira para Satanás. E foi o que esse homem fez. A família tentou ajudar. O texto nos relata que muitas vezes amarrado, acorrentado, prenderam ele dentro de um quarto. Mas quem já teve experiência com pessoas possessas sabe que uma pessoa com 50 quilos fica com a força de um todo, meus irmãos. Os demônios conseguem manipular até mesmo a força física, a estrutura óssea, os músculos da pessoa. É terrível. É terrível. E a Bíblia diz que esse homem quebrava as correntes, os cadeados, as amarras. E em uma dessas fugas, ele correu para o cemitério. Porque o destino de Satanás para todo aquele que se rende a ele, meus irmãos, é o túmulo, é a sepultura. Não tem outro caminho. E assim foi esse homem. Foi morar no cemitério. Foi habitar entre os túmulos. E lá da cidade, o cemitério ficava do lado de fora da cidade. Lá da cidade todo mundo escutava aquele homem, gritando, urrando como se fosse um bicho. E na cidade, o pai chorando, a mãe chorando, a esposa chorando e um filho sem pai. O que começou com uma dose de bebida transformou-se em uma escravidão de morte. Transformou-se em uma escravidão total. Mas, meus irmãos, eu também imagino algo. Meus irmãos, Deus não se move em vão. Jesus não dá um único passo em vão. Quando Deus se move, quando Jesus dá um passo, é em resposta à oração. Deus não fica batendo perna à toa. Jesus não fica passeando sem rumo. Quando Jesus Cristo se move, é em resposta à oração. E o Espírito Santo me concede essa liberdade nessa noite. Eu tenho certeza, meus irmãos, que a mãe deste homem orava, porque mãe nunca desiste. Eu tenho certeza que a esposa desse rapaz, Léo, também orava. Eu tenho certeza que no mínimo 2 pessoas, mesmo naquela situação degradante que aquele homem se encontrava, eu tenho certeza que a mãe e a esposa oravam. Mesmo sem conhecer Jesus, eram judeus, mas clamavam a Deus, Deus de Israel, Todo-Poderoso, Eterno, me ajude, socorre o meu filho, socorre o meu esposo. Glória a Deus, aleluia. E um dia, meus irmãos, Jesus escutou o clamor. Jesus estava do outro lado do lago, e ele escutou. E Jesus estava diante de uma multidão. Imagine a incompreensão daquela multidão, meus irmãos. A Bíblia fala que Jesus estava diante de uma multidão, dezenas, centenas de pessoas ouvindo a pregação de Jesus. O ministério de Jesus estava crescendo, as pessoas estavam se aglomerando para ouvir a palavra. E de repente ele diz: prepare o barco, nós vamos sair de onde essa multidão está, nós vamos atravessar o lago. Eu tenho certeza, meus irmãos, que os apóstolos ficaram confusos, principalmente aqueles que eram pescadores, eles eram acostumados com aquela região. Eu tenho certeza que Pedro, Tiago, João e André questionaram, porque eles conheciam aquele lado. Como assim para o outro lado? Até onde eu sei, do outro lado tem um cemitério. O que ele quer fazer no cemitério? Ele está diante de uma multidão, centenas de pessoas ouvindo a pregação desse homem, e ele quer ir para o cemitério. Que negócio é esse? Mas eles teve que obedecer. E o pior, meus irmãos, já era tardezinha, já estava escurecendo quando Jesus deu essa ordem. Jesus ouviu um clamor e de forma urgente ele foi resolver aquele problema. Eu não sei se vocês se lembram, mas no meio daquela travessia aconteceu o quê? Uma tempestade. É dentro desse contexto que é relatado aquela tempestade que tentou afundar aquele barco. E os discípulos ficaram desesperados: vamos morrer, vamos morrer. E eles olharam lá para o fundo, está Jesus dormindo. E eles foram desesperados: acorde, 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 o Senhor não se importa. Olha só o que está acontecendo ao nosso redor, uma tempestade, ventania para tudo quanto é lado, tudo escuro, o Senhor não se importa que nós venhamos a morrer. Homens de pequena fé.
Jesus se levantou, abriu as mãos, repreendeu o vento, repreendeu a força das águas. Aquieta-te, cale-se. Meus irmãos, o vento não tem ouvido, a água não tem ouvido. Se Jesus abriu a boca para repreender esses elementos, é porque em espírito ele estava se dirigindo a Satanás. A Satanás que estava onde? Oprimindo aquele homem que estava dentro daquele cemitério. É por isso que o texto diz que Jesus havia dado uma ordem para aqueles demônios saírem daquele homem. Foi naquela travessia. Aquela tempestade, meus irmãos, na verdade é uma simbologia de batalha espiritual. Jesus, ainda durante a travessia, naquela noite escura, ele guerreou contra Satanás e milhares de demônios pela vida daquele homem. De modo que, quando Jesus desembarcou e pisou os pés dentro daquele cemitério, a guerra já estava vencida. Tanto é que a Bíblia fala que aquele homem correu em contra de Jesus e se prostrou, ou seja, já estava totalmente derrotado. Ali, na travessia, a batalha foi vencida. Quando Jesus pisou naquele cemitério, foi para dar a palavra final. Foi para libertar aquele homem verdadeiramente. Porque a Bíblia fala que se nós conhecermos Jesus, nós somos verdadeiramente libertos. Aquela multidão de demônios, durante a travessia, durante aquela tempestade, aqueles demônios foram vencidos. Mas aquele homem ainda não conhecia Jesus. Era necessário que Jesus entrasse naquele cemitério, para que aquele homem conhecesse Jesus. E foi o que aconteceu, meus irmãos. A verdadeira libertação aconteceu justamente aqui. Preste atenção. Versículo 35 em diante. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, encontraram um homem de quem tinha saído os demônios, vestido em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus. Esse sentado aos pés de Jesus é a libertação. Sentado aos pés de Jesus significa rendido, significa prostrado, significa reconhecer que Jesus é o meu Senhor. Aqui esse homem foi totalmente liberto, sentado aos pés de Jesus. Por isso a importância, meus irmãos, nós que nos dispomos como missionários, como evangelistas, como pastores, muito cuidado para não somente expulsar demônios. Demônio que é expulso volta. Demônio que é expulso volta e sempre traz 7 piores. A pessoa tem que ser liberta, conhecendo Jesus, se prostrando aos pés de Jesus. Não adianta só entrar dentro de uma casa, expulsar um demônio e nunca mais voltar dentro daquela casa. Fique naquela casa. Vá todo dia. Vá o quanto você puder naquela casa. Vá. Aquele casal que recebeu Jesus semana passada aqui, meus irmãos, é fruto de mais de um ano eu entrando dentro da casa daquela menina. Quantas e quantas vezes, esperando meia-noite, 1 da madrugada, foram lá me buscar. Quantas e quantas vezes eu aqui na igreja orando, alguém de contato, pastor Nildo, o senhor está onde? Vem aqui, por favor. Já me tiraram de cima da pedreira, estava no monte orando, me ligaram, pastor Nildo, o senhor está onde? Vem aqui nos socorrer. Não adianta só expulsar demônio, tem que colar na pessoa. Tem que estar do lado daquela pessoa, até aquela pessoa se prostrar aos pés de Jesus. E foi o que aconteceu com esse homem. E Jesus deu uma ordem para ele: volta para a sua casa, volte para a sua família e testemunhe tudo o que eu fiz pela sua vida. E ele obedeceu. E não somente na sua família, mas nas 10 cidades que rodeavam aquela região. Ele se tornou um pregador da palavra naquelas 10 cidades. Ele se tornou um missionário de cidade em cidade, aldeia em aldeia. Ele pregava o testemunho dele. Foi Jesus que me libertou. Foi Jesus que me transformou. Eu me assentei aos pés de Jesus. E se vocês se assentar aos pés de Jesus, vocês também serão libertos. Vocês também serão libertos. O Espírito Santo me concede essa liberdade, sabe, meus irmãos? De ter imaginado tudo isso, de ter pensado em tudo isso a respeito da vida desse rapaz que a Bíblia não relata. Mas acredite, o que eu acabei aqui de relatar está acontecendo nesse exato momento com muitas pessoas. Quantos e quantos jovens, homens e mulheres, estão agora dominados por milhares de demônios,
que ficam felizes quando este homem ou essa mulher, esse jovem, coloca pedra de crack na boca, maconha, cheira cocaína, se embriaga. Quantos e quantos demônios fazem festa ao redor de aglomerados de dependentes químicos que ficam espalhados pela cidade, aqui em Guaratinga, infelizmente, aquela região ali do mercado municipal, sempre fica 5, 6, talvez até 10 muitas vezes. Essa semana Deus me levou lá para falar de Jesus a uma mulher. Pense em um lugar de luta, pense em um lugar de guerra, de tribulação. Mas Jesus Cristo tem poder, irmãos, para destruir toda escravidão de Satanás. Toda escravidão de Satanás. E nós somos instrumentos de Deus para proclamar a libertação aos cativos. Nós somos instrumentos de Deus para ir aos gadarenos, aos jovens, homens e mulheres, idosos, que estão escravizados nas mãos imundas de Satanás, para proclamar que Jesus Cristo cura e liberta. Mas acima de tudo, meus irmãos, estender a mão. Não fique somente na palavra. A palavra é suficiente, mas se você pregar a palavra e não se colocar ao lado daquela pessoa, se você pregar a palavra e não segurar na mão daquela pessoa, se você pregar a palavra e não fazer um compromisso com Deus, com aquela pessoa, de ao menos uma vez por semana e estar dentro da casa dela, muito dificilmente aquela pessoa vai conseguir sair daquela escravidão. Quem está nas trevas precisa enxergar a luz. E Jesus disse que nós somos luz do mundo. Nós somos luz do mundo. Façamos isso. Jesus, ao entrar naquele cemitério, acompanhado com seus 12 apóstolos, ele estava ensinando o que deve ser feito. Pode ter certeza que esses homens fizeram o mesmo ali por diante. Se tornaram missionários, a ponto de entrar no território do inimigo, na luz do Senhor, na força do Espírito Santo, para proclamar a libertação aos cativos. Se você é a luz do mundo, faça isso. Mas fique um alerta. Faça debaixo da direção de Deus. Nada de ceder com o peito estufado. Eu sou luz do mundo, vem para cima de mim, Satanás. Cuidado com isso. Ter autoridade espiritual não significa ter autorização espiritual. Quem manda na sua vida é Deus. Ore a Deus, coloque a sua vida à disposição do Senhor para ser usado para ir, mas só vai sentindo no coração a paz de que Deus está te enviando. Porque há de você de ir sem ser enviado por Deus, tu vai levar um cacete. E pode ter certeza, quando nos consagramos, quando caímos de joelhos diante de Deus, quando nos colocamos diante de Deus como um vaso de barro para ser usado por Ele, acredite, Ele nos envia. O Espírito Santo confirma em nossos corações que estamos sendo enviados por Deus. Vamos buscar comunhão, força e poder do Espírito Santo, para ir debaixo da autorização de Deus, proclamar libertação aos cativos. Amém?